Olá pessoal, sou o Daniel Winter, professor do Projeto Pupila. Hoje venho conversar com vocês sobre o pensar fora da caixa. Esse termo pensar fora da caixa iniciou-se lá por 1970 com um trabalho de John Eric Eder. John Eric Eder, que vocês estão vendo aí a fotinho dele, né, era professor e escritor britânico. Escreveu vários livros aí sobre o ambiente empresarial. Ele junto com esses livros, ele desenvolveu um desafio que se chama o Desafio dos 9 Pontos, que trata-se do seguinte, né? São 9 pontos enfileirados que formam um quadrado e você tem que unir esses 9 pontos com 4 retas, sem tirar a ponta do lápis ou da caneta do papel. A maioria das pessoas tem a tendência de querer resolver esse desafio utilizando o quadrado formado por esses 9 pontos. E não vão conseguir. Para conseguir, tem que extrapolar esse quadrado, né? Geralmente não tem uma fronteira totalmente aí definida, mas tem que extrapolar esse quadrado para chegar à solução. Tem que fazer retas fora desse quadrado para chegar à solução. Né? Eu não vou aqui estar fazendo a solução, puxando as retas para vocês, vou deixar um link, né, que tem um vídeo que demonstra isso para vocês. Então, pensar fora da caixa, o que é? Pensar fora da caixa, na realidade, tem a ver com buscar ideias totalmente inovadoras sobre um problema, uma situação que se está vivenciando. Muitas vezes, nas nossas empresas, temos lá os gestores, turma, equipe, vamos pensar fora da caixa, utilizando isso mais como na busca de ideias criativas. Na realidade, não é só isso, né? É realmente você sair daquela situação que você está e olhar um problema ou uma situação de um ângulo diferente. É sair da situação e olhar totalmente de um ângulo diferente. Um empresário, um empreendedor que fazia muito bem isso é o Steve Jobs, né? Para trazer uma realidade assim que todo mundo conhece, né? O Steve Jobs, quando iniciou-se os computadores, né, ele acreditava que as pessoas iam querer ter um computador em casa. Quando as empresas como IBM e outras faziam só computadores corporativos, empresariais, ele chegou, não, né, as pessoas, isso é um item que as pessoas vão querer ter dentro da casa delas. E começou a investir em fazer computadores pessoais, o tal personal computer. Daí que surgiu a tal da Apple, né? Então, o que o Steve Jobs fez? Ele saiu da posição dele de dono de empresa de computadores e se colocou lá no lado do cliente. Da mesma maneira que ele fez isso, depois, quando ele lançou o iPod. Muitos de vocês, antes do iPod, nem conheciam como se comprava música antes do iPod. Antes você tinha que comprar um disco ou um cassete que vinha lá em torno de 17, 8 músicas, que você, na realidade, queria uma música daquela ou duas, e pagava por 16, 17 músicas e ainda, né, e tinha que ficar escutando as outras que você não queria. A partir do iPod, que o Steve Jobs, né, colocou o iPod e até o da Apple Store, que você poderia comprar uma música só por um valor bastante baixo, né, mudou todo esse mercado. Ele também, mais uma vez, coloca na posição do cliente e vê, pô, o cliente está comprando lá várias músicas sem ter necessidade, se ele quer escutar uma música de um autor só. Foi isso que ele fez. O que é isso? É o pensar fora da caixa. Da mesma maneira que a gente vai um pouquinho mais para frente, lá por 2005, 2006, o que é que ele voltou a fazer? Existia no mercado aí vários aparelhos de... Estava começando o smartphone, mas de uma maneira assim, ainda bastante cara e não muito prática, né? Então você tinha aparelhos lá como o BlackBerry, que você recebia e-mail, mas navegava mal na internet, o aparelho era feio, era todo quadradinho, né? Não era um aparelho bonito. Aí tinha aparelhos da Nokia, tinha aparelhos da própria Motorola, que eram quem vendia mais celulares, né? Mas o celular tinha mais ainda uma função de estar recebendo chamada. E se você criar algo para estar rodando um programa, para ver um Excel, alguma coisa, você acabava tendo um palm top.
né? Então você tinha lá um tocador de música, tinha um celular e ainda tinha um palm top para rodar um Excel, um Word da vida, alguma coisa assim, uma super agenda eletrônica. O Steve Jobs, se colocando mais uma vez fora de dono de empresas, falou, mas o que o meu cliente quer realmente? E desenvolveu aí o tal do iPhone, que foi uma grande virada nesse mercado. Então, colocou além de fazer um aparelho bonito, com tela maior e com um teclado totalmente digital, né, que nenhum aparelho até essa época tinha, um aparelho navegando na internet, com vários apps, né, e etc. Mudou totalmente esse mercado. Então, isso é um exemplo real para vocês de como está o pensar fora da caixa. Existem vários autores que dão 10, 15 dicas de como está se praticando isso para aí chegar ao pensamento fora da caixa. Eu não venho aqui, né, para estar ensinando vocês como pensar fora da caixa, porque isso na realidade é um período, é algo longo, né, como todo aprendizado, que aos poucos você vai treinando e vai conseguindo ter ideias inovadoras, vai conseguindo sair do seu ambiente de trabalho e olhar a situação de uma maneira mais crítica, buscando uma solução totalmente alternativa que muitas vezes as pessoas desdenharam dessa solução, né? Então, na minha opinião, de toda em relação a várias estratégias que oferece para buscarem estar pensando fora da caixa, eu resumi isso em 3 estratégias, tá? Que são essas daqui. Seja curioso, converse com as pessoas, não tenha medo de quebrar paradigmas. Eu vou falar um pouquinho, né, de cada uma delas. Seja curioso, né? Seja curioso, na realidade, ele tem a ver com você buscar cada vez mais o conhecimento. É buscar saber o porquê que as coisas funcionam, né? É buscar, não ficar simplesmente, olha um produto e usa sem saber exatamente como aquele produto funciona, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem que ser especialistas em determinadas áreas, né? Nós como profissionais, não é bom ser o tal do profissional pato, aquele que porque o pato nada, anda e voa, mas não faz nada bem. Então os profissionais cada vez mais estão especialistas em suas áreas. Mas também temos que ser genéricos, né? Temos que buscar conhecimento de outras áreas para fortalecer a área que nós temos. Então isso é buscar conhecimento, isso você vai estar se fortalecendo, né? E vai conseguir, vai te facilitar a ter outras ideias que você está às vezes com um problema no teu setor ou na sua vida, que você tendo conhecimento, tendo aprendizagem, você consegue olhar aquilo de uma maneira diferente, né? Então, a primeira dica que eu dou, seja curioso, faça um aprendizado melhor, né? Busque sempre o aprendizado constante. A segunda dica que seria converse com as pessoas, né? Que eu conversar com as pessoas também é uma maneira de trazer aprendizado para a sua vida. Então, até por isso que, né, como diz um clichê, nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Até tem algumas pessoas, eu acho que é o contrário, né? Que falam tanto coisa, mas eu até também falo muito, né? Mas temos que escutar, né? Temos que escutar e é bom. Nós temos uma tendência de buscar pessoas que pensam, que têm uma afinidade com o tipo de pensamento que nós temos. Isso não é bom, não é ruim, mas o que é melhor a gente buscar também pessoas que pensam diferente de nós, porque nós vamos ter uma discussão aí mais rica, né, do que simplesmente ter uma pessoa que simplesmente concorda com você, né? E outra que eu coloquei é o não tenha medo de quebrar paradigmas. Vou colocar algumas frases aí de quem não quis quebrar paradigmas para vocês verem essa situação.
Não há nenhuma razão para alguém querer comprar um computador em casa. Quem falou isso foi o tal de Kenny Ross, presidente e fundador da Digital Equipment Corp, que era uma enorme empresa de computadores, né, que depois foi comprada pela Compaq e hoje é a HP. Né? Uma outra pessoa também, o fundador da IBM, falou: eu acredito que o mercado para talvez 5 computadores. Tal Thomas Watts foi o presidente da IBM, falou isso em 1943. A televisão não vai conseguir se segurar no mercado mais de 6 meses. As pessoas logo vão se cansar de olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Né? O produtor de cinema, lá o fundador da 20th Century Fox. Né? E um mais recente, que $500, todo subsidiado, com plano. Eu digo que esse é o telefone mais caro do mundo. Foi quando foi lançado o iPhone, que o Steve Ballmer, presidente executivo aí da Microsoft, não acreditava que esse aparelho ia ter sucesso. Né? Então, o que tem em comum esses empresários? Né? Todos empresários de multinacionais, empresas enormes, né? Que não pensaram fora da sua caixa, né? Não pensaram fora, acreditavam que o produto que eles estavam desenvolvendo estava excelente, eram líderes de mercado, né? E que não precisavam mudar. E quando isso, outras empresas, outros empresários que pensavam fora da caixa, olhavam para o seu cliente, né, sentavam na posição do seu cliente para analisar os produtos que tinham ou verificar as tendências de mercado, né, cresceram. Então, como eu falei antes, na época do celular existia aí Motorola, BlackBerry, Nokia. Quem conhece essas marcas hoje? Né? Só algumas pessoas que viviam, né, naquela época que conhecem essas marcas, porque sumiram no mercado. A gente conhece o iPhone, né, o aparelho da Samsung e algumas outras marcas aí que são líderes de mercado nisso. Então, pessoal, o pensar fora da caixa é realmente está buscando ideias inovadoras, né? Tá saindo da sua posição normal e ter uma visão realmente diferente daquilo que está acontecendo. Quando você trabalha, às vezes, numa empresa comercial, quer fazer alguma campanha para cliente, você tem que ir lá. Por isso que muitas vezes você tem que sair da sua empresa e ir lá conhecer 2, 3 clientes, conversar, e na sua própria vida pessoal, quando você vai tomar decisões que envolvem outras pessoas, né? Repensar com um olhar mais rebuscado, né? Buscar pensamentos diferentes, buscar ideias inovadoras. Né? Então, esse vídeo não é para estar ensinando, mas é para estar abrindo um pouco mais o pensamento de vocês em relação a um pensamento mais crítico, de não estar sempre pensando, né, da mesma maneira. Tá? E muito cuidado, pessoal, porque quando a gente fala em quebrar paradigmas, né, temos uma tendência a ser negativo por ideias novas, ou as pessoas vêm nos dizer que isso não funciona, que não vai dar certo, que não sei o quê. Temos que eliminar esse tipo de coisa. Nós precisamos tentar, né, buscar coisas novas, né, buscando inovar. Porque chover no molhado não funciona, né? Aquele velho ditado, fica chovendo molhado. E tem um outro ditado, né, um velho ditado que eu gosto, né, apesar dele ser assim, um pouco radical, que diz assim: o mundo é feito das pessoas, as que vêm de lenço, né, e as que choram. Para mim, quem pensa fora da caixa, consegue, né, evoluir até o pensar fora da caixa, é aquelas pessoas que sempre estão vendendo lenço. Né? Então, fica com vocês, né, o que eu disse, o vídeo é um pouquinho longo, mas é mais uma reflexão de, como eu falei, não estou aqui para ensinar como se pensa fora da caixa, porque isso é muito de cada um. Você tem que fazer, seja curioso, converse com as pessoas, abra sua mente, né, e
quebre paradigmas, não fique preso na sua caixinha ali, quebre paradigmas e tenha uma visão melhor do mundo, tenha uma visão melhor das situações em aí que você está envolvendo. E como todos os vídeos, eu gosto sempre de deixar umas dicasinhas de livros aí para vocês, tá? Um livro que fala muito sobre o tal do pensar fora da caixa é esse aqui. É A Estratégia do Oceano Azul. Ele traz vários cases, né, de pessoas que pensaram fora da caixa e tiveram sucesso. E traz uma abordagem bastante interessante sobre esse assunto. Um outro livro também que eu gosto é o tal de As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem, né? Então, para ver que muitas vezes, que nem tinha dado o exemplo ali do Steve Ballmer, que CEO da Microsoft, né? Em um momento falou alguma coisa detonando aí o iPhone, que não ia dar certo, um aparelho caro que ninguém queria. E estava totalmente errado. E era um CEO, né, presidente de uma das empresas mais ricas, né, mais valiosas do mundo, que até hoje é ainda uma das empresas mais valiosas, né? E um outro que tem mais a ver com a questão do pensar fora da caixa, tem também, principalmente ali a quebra de paradigma, tem muito a ver com você saber lidar aí com o quê? Com a previsibilidade, né? A imprevisibilidade na realidade, né? Com você estar preparado para ela. E a passagem para a essência, que é da doutora Laís de César, é um bom livro, uma boa leitura para que você saiba como lidar com essa imprevisibilidade, né? Para entender que, como já comentei em algum vídeo passado, a única certeza que nós temos é que não temos certezas nenhuma, né? Que tudo no nosso mundo é imprevisível. Então, nós temos que lidar com a imprevisibilidade, temos que ser flexíveis com nossos pensamentos, né? Então, esse livro da doutora Laís César é excelente para esse tipo de reflexão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Tem vários outros vídeos no canal aí do Projeto Pupila. Se gostaram, dão seu likezinho, compartilhe aí com as outras pessoas, assine o canal, o projeto é muito bacana. E até uma próxima. Forte abraço, fiquem todos bens e como eu sempre digo, né? Como sempre tenho dito aí no final dos meus vídeos, tudo isso vai passar e nós vamos sair mais forte dessa situação toda, né? Fiquem bem.